Olá, olá a todos, boa noite. Hoje temos uma primeira, né? Uma primeira conversa que é exclusiva para os membros, né, do canal, para os amigos, para os apoiadores do canal. Sim, eu quero mais uma vez afirmar a minha grande gratidão, tá, para com vocês pelo voto de confiança e também pelo apoio, né? Então, agradeço muito. Eu queria realmente fazer algo especial. Nos últimos encontros, nas últimas lives, a gente sentiu um pouco o problema, né, de lidar com a moderação, né, e de ter muita gente, sabe, querendo atrapalhar um pouco a conversa e tal. Então, também nisso, o encontro só com vocês, né, só com os membros, nos ajuda, por mais que sejamos um pouco numerosos por enquanto, nos ajuda a fazer uma conversa bem tranquila, em que a gente pode também trocar mais, porque vocês podem, além dos temas, né, que já foram enviados e foram, digamos, votados por vocês, vocês podem também adicionar aqui novas perguntas ou novas dúvidas ou mesmo comentários, né? Mas eu começo respondendo, digamos, ou lidando com as questões que vocês mandaram. Se vier algo novo, eu fico à disposição. Se tiver alguma dúvida complementar, etc., porque o encontro assim para pouca gente ele permite mais o diálogo mais tranquilo. E também, como somos poucos e temos aí um número já dado de perguntas, né? Vou tentar manter a duração por volta de 1 hora, talvez um pouquinho menos, mas eu estou livre, tá? Vocês aqui vão decidir, vocês aqui vão decidir a duração do encontro, tá? Os temas que vocês mandaram, elegeram, eram o papel da Rússia, né, na guerra em Gaza. Esse é um tema que alguns de vocês tinham enviado para a última live e até mesmo para a penúltima, e eu acabei não respondendo a contento, né? Então vou fazer isso hoje. Depois, o segundo tema era possíveis respostas do Irã e do Líbano, né, aos ataques de Israel. Depois, o status da resistência em Gaza e na Cisjordânia, o papel do Tribunal Penal Internacional e há um pedido de recomendação de livros, tá? Então, eu vou lidar com esses temas. Vou começar com o da Rússia, que realmente ele é uma demanda mais antiga, né? E começo dizendo o seguinte: eu vou voltar um pouco na história, tá? Que é o seguinte: quando alguns de vocês devem ter idade suficiente para lembrar do estouro, digamos, das revoltas árabes, que muita gente começou a chamar de Primavera Árabe ou Primaveras Árabes, né? Alguns chamaram de revoluções coloridas, e talvez vocês lembrem, né, se acompanharam isso um pouco mais de perto, que chegou um momento em que o tema central desse processo, né, de revoltas e depois de contra-revoltas, etc., guerras mesmo que acabaram resultando desse processo inicial, acabou sendo o tema da Síria. Quer dizer, a Síria assumiu o lugar central na nossa discussão sobre aquele movimento que tinha se iniciado no final de 2010 e começo de 2011. Tá?
a partir de um certo momento, aquela primeira primavera, aquela primeira revolta que tinha acontecido na Tunísia, tinha já, sabe, meio que resultado no que tinha resultado. A gente esqueceu da Tunísia, não falou mais do assunto. Depois houve, claro, um grande, enorme interesse pelo que acontecia no Egito, mas também ali, depois que a Irmandade Muçulmana ganhou as eleições presidenciais, assumiu Morsi, e depois de 2 anos de governo e a falência, na verdade, do governo da Irmandade Muçulmana, tivemos se vocês quiserem chamar de golpe ou contra-revolução ou o que for, em que assumiu o Sisi, né, o atual presidente do Egito, e que restabeleceu, digamos, um governo centralizador, em que os militares mandam. Então, na verdade, o Egito parecia ter voltado à casa zero, quer dizer, ele voltou mais ou menos para onde estava antes da revolta ou da revolução, talvez só com pessoas diferentes, digamos, né? E aí, então, a gente passou a praticamente só prestar atenção na Síria. De vez em quando a gente tinha alguma notícia sobre a Líbia, sobre como a Líbia tinha se transformado num caos, mas de resto a gente passou a se preocupar com a Síria, e dentro da discussão sobre a Síria, em algum momento surge também aquele tema que vai dominar nossa fantasia sobre o Oriente Médio, sobre o Islã, que é o surgimento em força do Estado Islâmico, como uma decorrência, né, da Al-Qaeda no Iraque, a passagem desse grupo por uma transição dentro do Iraque, depois a passagem deles para a Síria, e esse grupo, então, passa a ser o grande fantasma com que nós lidamos, digamos, atuando, sobretudo, no Iraque e na Síria, certo? Então, durante o processo, né, dessa guerra, que vai praticamente destruir a Síria, né, vocês vão lembrar que, por um lado, o Ocidente inteiro atuava no sentido de derrubar o governo da Síria e de mudar a orientação da Síria, a Síria que tradicionalmente era uma peça-chave naquilo que eu chamo de eixo de resistência, né, e que nós já conversamos em outro vídeo, em outras ocasiões, tal, mas tem um vídeo sobre o eixo da resistência, né? A Síria fazia parte desse eixo da resistência, era uma peça central desse eixo, e o Ocidente, junto com alguns países árabes, né, especialmente os países árabes do Golfo, mas não só, mas Arábia Saudita, Emirados, Catar, e outros não árabes, como a Turquia, né, eles vão trabalhar intensamente para derrubar o governo da Síria. Entre eles havia, às vezes, desencontros, né? A Arábia Saudita tinha uma opção, a Turquia tinha uma outra. A Turquia e o Catar mais próximos da Irmandade Muçulmana, a Arábia Saudita e Emirados detestando a Irmandade Muçulmana, mas todo mundo trabalhando para derrubar o governo da Síria e colocar alguma coisa no lugar que seria, digamos, pró-ocidental, e faria a Síria entrar para o clube dos chamados moderados ali na região, que viriam a normalizar relações com Israel e, uma vez, digamos, derrubada essa peça central, teria sido dado um golpe mortal no eixo da resistência, especificamente no Hezbollah, no Líbano, e, digamos, mais no plano mais geral,
no Irã, que é, digamos, a força matriz desse eixo da resistência. Então, havia um grande trabalho, né, por parte de todo o Ocidente, desses países árabes, para derrubarem o governo da Síria. E onde é que aparece aqui uma pequena ironia, talvez, certo? É que, a partir de um certo momento, aquele grupo que a gente ouviu falar muito, né, que era uma frente democrática síria, o Exército Democrático da Síria, havia um conselho, né, que seria um conselho de transição, que era aquele que recebia o apoio oficial, né, desse pessoal todo, foi escanteado pela força das coisas, quer dizer, o campo de batalha mesmo colocou eles para escanteio e, em algum momento, a guerra passou a ser uma guerra essencialmente entre Al-Qaeda e Estado Islâmico, de um lado, e o governo da Síria e seus aliados do eixo da resistência do outro lado. Então, por que eu digo que aqui há uma ironia? Porque aí o Ocidente, depois de um determinado ponto, passa a dizer que a necessidade do Ocidente de se envolver na região decorria do risco que representava o Estado Islâmico e grupos parecidos, né? Mas o fato é que, do ponto de vista da Síria e dos outros elementos formadores do eixo da resistência, eles percebiam o Estado Islâmico como e a Jabhat al-Nusra, né, que era o outro grupo, eles percebiam esses dois grupos como sendo essencialmente instrumentos do Ocidente e desses países árabes, que inclusive tinham sido fenomenalmente importantes para financiar, né, esses grupos. Então, aqui tem uma dúvida que para sempre, né, pairará aí no ar, que é qual era realmente a relação entre esses grupos e o Ocidente, que dizia combatê-los, tá? Mas que, na verdade, parecia se servir deles para tentar realizar o serviço sujo, digamos, na Síria, que era tentar levar à falência do governo da Síria e levar a Síria a mudar de posicionamento. Por que isso tudo tem a ver com a Rússia? Tá? É que naquele momento, 2012, 2013, a Rússia e a China em alguma medida, mas a Rússia, sobretudo, começa a se posicionar no Conselho de Segurança de um modo que se colocava, digamos, em contrapeso, em contraposição à posição americana e dos demais ocidentais. E as pessoas, quando tentavam explicar esse comportamento da Rússia, diziam que, sabe o que, a Rússia é uma ex-grande potência, a Rússia ainda tem uma pequena presença no mar Mediterrâneo, e essa pequena presença é um porto que é uma base militar da Rússia na Síria, certo? E que, então, o que explicava o comportamento da Síria é que ela estava tentando, da Rússia, perdão, é que ela estaria tentando preservar o seu último pezinho no Oriente Médio, preservando essa base que ela só tinha porque ela tinha uma relação boa com o governo da Síria, certo? E eu fui uma das poucas pessoas a dizer isso na época aqui no Brasil, nos debates, né, de que eu participei. Eu dizia, olha, eu acho que é mais do que isso. A Rússia se enxerga como uma grande potência que está se reconstruindo, e eles vão usar
a sua presença na Síria como uma alavanca para o seu próprio poder. Quer dizer, se na Síria puder se realizar uma derrota do Ocidente, os russos não estarão descontentes com isso e a China também não estaria descontente. Se vocês somarem a isso o fato de que, em determinado momento, os Estados Unidos e os demais membros da OTAN convenceram a Rússia e a China a aprovarem uma resolução no Conselho de Segurança que permitia o estabelecimento de uma zona de não sobrevoo sobre a Líbia, e que no dia seguinte à aprovação da resolução, a França, enquanto OTAN, começou a bombardear a Líbia. Os russos e os chineses se sentiram traídos, né, pelo Ocidente, porque eles não tinham aprovado, digamos, uma resolução que permitisse o uso da força, ou eles achavam que não tinham aprovado. Então, eles passam a se posicionar ainda mais firmemente contra uma resolução parecida que dissesse respeito à Síria, né, que aprovasse alguma... Mas esse era, digamos, o comportamento limitado por parte dessa oposição, mas ainda assim limitada por parte da Rússia. Quando é que tudo isso muda mais dramaticamente? É quando o Putin é convencido a intervir militarmente na Síria, ou seja, a colocar suas forças armadas na Síria para ajudar o governo da Síria, o Hezbollah, os iranianos e tal, a lutar contra o Estado Islâmico e contra os outros grupos. E, de fato, o apoio da Rússia foi fundamental, especialmente no que dizia respeito ao apoio aéreo. Há um relato, né, que conta que, depois de muita gente ter tentado convencer o Putin a intervir militarmente na Síria, que o último encontro, depois do qual ele de fato se convenceu, a gente não sabe se ele foi convencido pela sedimentação, né, das demandas, ou se ele foi convencido nessa última reunião, mas o fato é que ele decidiu, depois de ter encontrado em Moscou o general Qasem Soleimani, aquele general iraniano que vocês vão lembrar que foi morto pelo Trump, né? E que era o articulador, digamos, do eixo da resistência dentro da estrutura da Guarda Revolucionária iraniana. E, de fato, hoje, depois que a gente, né, deixa passar esses anos todos e vê o que está acontecendo na Ucrânia, o que acontece desde 2022, né, com a guerra na Ucrânia e o ressurgimento em força da potência russa, né, a gente percebe que realmente estamos diante de um mundo muito diferente daquele de 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, ou 11, né? Quando as pessoas no Ocidente imaginavam que a Rússia era uma ex-potência que estava preocupada só com o porto de Tartus, na Síria. Hoje nós vemos que a Rússia voltou a um status, né, de grande potência. A guerra na Ucrânia está demonstrando isso. O futuro da OTAN vai demonstrar isso, porque, de fato, a Rússia está vencendo uma guerra contra a OTAN, né, ali na Ucrânia, e que isso teve como gatilho, ou só foi possível a partir do envolvimento da Rússia na Síria, quer dizer, a partir do momento em que a Rússia decidiu que queria ser grande e que queria se envolver nos assuntos do Oriente Médio. Então, isso tudo para dizer para vocês que a Rússia está, sim, envolvida, né, no Oriente Médio, mas, já que ela recuperou esse status, já que ela se mostra tão forte ou tão capaz, por que ela não se envolve mais diretamente
na questão da Palestina e na questão do Líbano. Tem algumas razões para isso, tá? E eu vou listá-las aqui, depois vamos ver se é necessário algum detalhe. Uma primeira razão é a Rússia, tradicionalmente, e durante todo o tempo do Putin enquanto presidente, tem uma relação boa com Israel. Então, a Rússia não tinha problemas próprios seus, sabe, com Israel. Entre outras razões para isso, está o fato de que em Israel há uma população de russos israelenses que não é menor do que 1 milhão, provavelmente é mais de 1 milhão. Tá? Esses russos, muitos deles, né, a maior parte, veio da União Soviética, quando a União Soviética estava se desfazendo, né, quando estava havendo a glasnost, foi permitido a eles que fossem para Israel enquanto judeus russos ou enquanto russos não judeus, mas que iam como parte da família, né, acompanhar seus familiares para lá. Então, em Israel há uma grande quantidade de russos judeus, ou judeus russos, se vocês quiserem, e há também uma proporção importante de russos étnicos, né, que não são judeus, mas que estão lá porque foram acompanhar algum familiar, etc. Então, isso dá... Vocês lembram, né, que a população judia de Israel é de 7 milhões, mais ou menos, quer dizer, você tem um sétimo, né, dessa população, ou mais, né, um sexto dessa população, que é de russos étnicos, e muitos deles carregam a nacionalidade russa, estabelece uma proximidade inegável entre os países. Depois, ao que parece, também há uma presença, digamos, né, de russos judeus em posições de influência na Rússia, que não vou chamar de lobby, inclusive, porque eu não sei se funciona tanto nesses termos, mas há gente bem colocada também na Rússia, há bilionários russos, judeus, que também mantêm uma boa relação com o Estado, que tem negócios na Rússia, que tem negócios em outros. Então, essa é uma primeira razão, tem uma proximidade. Depois, não há razões históricas, como, por exemplo, o fato de que, como no início o movimento sionista apresentava características socialistas, ele foi apoiado pela União Soviética, né? Então, assim, o Putin pessoalmente e a Rússia como país não tem maiores problemas com Israel, tá? Então, e tampouco a Rússia se posicionava, digamos, historicamente como um país que, sabe, quisesse defender os palestinos mais do que o restante da comunidade internacional. E esse distanciamento estava claro, inclusive no comportamento da Rússia dentro da Síria, porque, apesar da presença russa ali, Israel continuava a atacar posições iranianas, continuava a atacar membros do Hezbollah, continuava a atacar o exército da Síria, sem que os russos se opusessem a isso de modo mais intenso e tal. Então, assim, havia um arranjo pragmático que fazia com que Israel e Rússia não chegassem a entrar em confronto ou mesmo em potencial choque. Quando é que isso começa a mudar? Começa a mudar quando Israel é forçado, de algum modo,
a tomar posição em relação à guerra na Ucrânia. Os israelenses, se vocês pegarem os primeiros tempos da guerra na Ucrânia, eles tentam meio que se equilibrar, não se posicionar tanto em favor da Ucrânia, nem tanto em favor da Rússia, querem tentar ficar bem com todo mundo. Mas, como o Zelensky é ele mesmo judeu e ele é um político que foi, digamos, cuja carreira foi construída, né, pela proximidade com um grande oligarca também judeu ucraniano, o nome, se eu não me engano, é Abramovich, né, que era o dono da TV onde o Zelensky tinha o seu programa, em que também aqui é irônico, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Zelensky era a estrela de um programa de humor meio escrachado, no qual ele fazia o papel de presidente da Ucrânia. Então, ele saiu desse papel de um presidente absurdo, né, da televisão, para a posição de presidente de fato, no momento em que a Ucrânia vai desafiar a Rússia de um modo que vai ser fatal para a Ucrânia, né? Mas, como vocês também devem lembrar, como no Ocidente houve essa intensa campanha em que não dava para falar nada que fosse entendido como pró-Rússia, e era preciso ser ucraniano até a medula. Então, chegou uma hora em que Israel precisava optar, e, inclusive, há registros, né, de que soldados israelenses foram lutar na Ucrânia, inclusive ao lado daquele batalhão que era um herdeiro dos nazistas ucranianos, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, quando Israel começa, forçado praticamente, a se posicionar mais em alinhamento com a Ucrânia e a apoiar mais a Ucrânia, e a Rússia começa a ficar mais incomodada, ainda que não a ponto, por exemplo, de se opor ao comportamento israelense na Síria, mas começa, pelo menos verbalmente, a falar um pouco mais da questão da Palestina. Agora, não chegou ao ponto, né, de dizer vamos, vamos entrar nessa briga, né, vamos apoiar os palestinos, vamos... Há relatos de que os russos estão apoiando, não talvez os palestinos diretamente em Gaza, inclusive porque não tem nem como fazer chegar lá as coisas, mas que os russos já teriam cedido armas, tecnologia, defesa antiaérea para os iranianos, e que essas armas também tenham chegado no Hezbollah, no Líbano, e também no Iêmen, né? Por exemplo, mísseis hipersônicos que o Iêmen usou contra Israel, dizem alguns, teriam vindo da Rússia. Então, que a Rússia estaria se metendo até esse ponto, digamos, em que eles chegaram à conclusão: vocês, Ocidente, querem realmente me incomodar tanto aqui na Ucrânia e tal, então eu vou incomodar vocês onde tiver alguém na luta anti-OTAN, né, anti-Estados Unidos, eu vou ajudar esse alguém a melhorar a sua posição na luta contra os Estados Unidos. Nesse caso, significa, por exemplo, ajudar o Irã, o Iêmen, o Hezbollah. Isso necessariamente documentado, nada disso necessariamente oficializado, etc., mas há muita conversa sobre a inevitabilidade disso. O próprio Putin, muita gente lê em falas dele essa afirmação: olha, eu vou começar a armar as pessoas que lutam contra os Estados Unidos. Por que não vai além disso? Porque, realmente, a Rússia não é um país que está, digamos, com aquela urgência de responder à injustiça
contra os palestinos. Tá? A Rússia está pensando o mundo que vem aí, em que os Estados Unidos serão uma potência, digamos, já menor do que é hoje. Entre as coisas que farão com que os Estados Unidos decaiam, né, estarão essas duas guerras, a guerra da Ucrânia e a guerra na Palestina, estão entre as coisas que farão com que os Estados Unidos deixem de ser a superpotência que são hoje. Então, a Rússia ela não está nesse jogo, digamos, para, sei lá, salvar a Palestina. Eles estão nesse jogo porque eles estão trabalhando para ver como é que diminui o poder americano e eles acham que, enquanto a guerra durar, enquanto os Estados Unidos se virem diante de um impasse em que eles não conseguem nem vencer totalmente a resistência em Gaza, muito menos vencer totalmente o Hezbollah no Líbano, não tem resposta para o que os Houthis estão fazendo no Mar Vermelho, não tem resposta para os ataques iranianos quando o Irã resolve atacar Israel e se o Irã resolver atacar as bases americanas. Então, é um processo que está servindo à Rússia sem que a Rússia precise, digamos, tomar partido numa guerra, especialmente quando a Rússia já está enfrentando a sua própria guerra, que não é uma guerra fácil, é uma guerra que vai trazer a destruição da Ucrânia e a divisão e tal, mas não quer dizer que a Rússia está passeando nessa guerra. A Rússia perdeu muitos soldados, vai ter que ter um esforço de reconstrução depois, ou seja, não é uma guerra que a Rússia queria. Tá? Eu, pessoalmente, sou daquelas pessoas que dizem que essa guerra na Ucrânia foi imposta à Rússia, essa guerra. Então, eles estão trabalhando, digamos, para gerenciar as suas próprias capacidades e estão trabalhando apenas o suficiente para ver os Estados Unidos entrarem num beco sem saída em Gaza e no Líbano. Se vocês pensarem na China, apesar de que a pergunta era mais sobre a Rússia, uma palavra só sobre a China é que a China, na verdade, tem sido mais vocal, né? Mais vocal em condenar as ações israelenses, a falar dos direitos dos palestinos. E, inclusive, teve um sinal muito importante quando a China foi dos poucos países que disseram que, na verdade, o Hamas era resistência legal, legítima a uma ocupação israelense do seu território, ou seja, que o comportamento do Hamas não era uma ação terrorista, etc., mas era uma ação da resistência. Mas, para fora dessa questão vocal, etc., eles também estão vendo o processo se desenrolar como a Rússia. Eles não vão entrar nesse barco, não vão querer entrar nessa guerra, inclusive porque eu acho, e não sou o único, mas assim, eu estou entre aqueles que acham que a China sabe que é bem provável que os Estados Unidos tentem empurrar uma guerra para a China em Taiwan, assim como empurraram uma guerra para a Rússia na Ucrânia. Então, ninguém quer dar passos, sabe, desajeitados que podem levar a grandes desastres, né, para cada um dos países. Aqui teve umas complementações, né, o Gabriel, a quem eu sempre agradeço, Gabriel, que inclusive acho que fez um esforço de moderação em uma ou outra live, eu não sei se
Ele diz assim que houve uma discussão, né, no passado entre o Putin e o Ariel Sharon sobre a paz na região. E eu acho assim que o Israel nunca foi sério, né, em relação a isso. E eu diria que a Rússia sempre teve uma posição que não era tão diferente do resto da comunidade internacional, entre aspas, que fazia de conta, né, que era a favor de dois estados, mas que deixava a coisa rolar e caminhar para um desaparecimento total da questão palestina, né? Sobre esse Kenny, né? Obrigado também, Kenny. Eu vi que você tem acompanhado também o Substack, muito obrigado. Que a Rússia não chegou a entregar as armas para o Irã, que o Irã teria comprado em 2020. Eu lembro de algo assim, que falava sobre as defesas antiaéreas, que a Rússia, né, tem os sistemas muito sofisticados de defesa antiaérea, um sistema que chama S-300, mas que agora viria o S-400, e que a Rússia não teria entregue. Mas, depois disso, teve a guerra na Ucrânia e muita gente falou do fato de que a Rússia comprou com os iranianos drones, né, que eles usaram intensamente na guerra contra a Ucrânia, e que os drones iranianos eram, sei lá, os melhores do mercado, como, aliás, eles estão mostrando, o Hezbollah está mostrando no Líbano, no Irã, mostrou, né, quando respondeu aos ataques israelenses. Então, assim, agora as pessoas estão dizendo, analistas, que tudo que os iranianos quiseram, eles provavelmente obtiveram. Nesse último ataque agora de Israel contra o Irã, eu estava vendo um relato de um antigo agente, né, do MI6, né, do MI6, aquele mesmo para o qual James Bond trabalhava, né? Então, tinha um agente desses que é um comentarista muito interessante, né? Conhece muito de Oriente Médio, e ele falou que o ataque que Israel pretendeu fazer agora contra o Irã, foi essa semana, né? Semana passada, era para ser bem maior, só que havia uma primeira onda que daria tempo do Irã acionar as defesas antiaéreas, e aí viria uma segunda onda em que os aviões israelenses atacariam as defesas antiaéreas, porque eles poderiam identificá-las assim que elas fossem acionadas, né? Mas que no meio do caminho eles perceberam que havia alguma coisa acontecendo, é como se os aviões tivessem percebido que eles tinham sido enquadrados, se vocês quiserem, né, por algum tipo de defesa antiaérea que eles não sabiam o que era, sabe? Então, eles perceberam que, opa, nós vamos enfrentar algo desconhecido, voltaram para trás. Eu não sei o quanto, assim, mas essa pessoa que disse isso é geralmente muito bem informada. Mas isto provavelmente quer dizer, e de fato, as defesas antiaéreas iranianas funcionaram bem. Ou seja, provavelmente eles já tiveram o que eles precisavam da Rússia em termos de defesa antiaérea, ou eles já desenvolveram, certo? Então, hoje eu acho que a colaboração entre Rússia e Irã deve ser bem mais intensa do que a gente sabe assim, positivamente, né? Brisa, muito obrigado mesmo. Cíntia Rodrigues, né? Obrigado por, né, virar membro. Há quem diga que a Rússia precisa dessa instabilidade na relação, pois não quer que o futuro Estado... Então,
assim, não quer que tenha muita influência chinesa, né? Aqui também essa discussão tem muita gente que faz uma leitura e que, assim, se você acompanhar o próprio comportamento e os discursos do Putin, né? O Putin historicamente ele queria uma aproximação com a Europa. Então ele queria o Nord Stream com a Alemanha. Ele mesmo chegou a pensar em entrar para a OTAN, queria sempre as melhores relações possíveis com a Europa, achava que... E vocês sabem que esse é um tema antigo na Rússia, né? O quanto a Rússia era europeia e o quanto ela era asiática, né? Se vocês pegarem assim, a própria literatura, né, Dostoiévski, mas também as discussões políticas da época do Dostoiévski, né? Isso era um clássico, o quanto a Rússia era asiática, oriental, e o quanto ela era... E o Putin tinha essa preferência, mas o que alguns analistas dizem é que os Estados Unidos e a OTAN empurraram o Putin para o colo da China, sabe? Ao imporem a ele esta guerra na Ucrânia. Não deram mais a opção para o Putin, né, de se manter ou mais próximo da Europa do que da China, ou a uma distância igual entre os dois universos, né? Então, assim, eu acredito que enquanto um polo de instabilidade para os Estados Unidos, sim, sabe, mas eu até hoje acho que a Rússia não tem uma inimizade assim própria com Israel, sabe assim? Eu lembro de ter visto um ex-diplomata russo, lamentando isso, dizendo: olha, por mais que Israel golpeie, né, a Rússia nas costas, infelizmente, a Rússia nunca vai se posicionar firmemente em relação a Israel. E aqui tem outras discussões também sobre a Crimeia ou a Ucrânia serem um potencial segundo Israel, tá? Quer dizer, se o projeto israelense falir totalmente ali em Israel, que haveria, sei lá, uma possível troca por um novo Israel na Crimeia e na Ucrânia. É uma discussão, tá? Assim, eu posso aprofundar um dia para a gente discutir sobre isso, né? Tá. Mafê, né? Obrigado também. A Rússia gerencia a guerra, talvez esperado pelo general Inverno. Então, a Ucrânia parece que vai lutar e, sim, eu acho assim, primeiro, a Ucrânia vai sair perdedora total dessa guerra, né? Quando você diz do general Inverno, é um fato, né? É um, assim, é um general que derrotou, então, é um grande general. Há quem diga assim, que qualquer esperança que a Ucrânia tivesse de avanço militar foi gasta agora, nessas últimas tentativas que eles fizeram. Há pessoas que acompanham no dia a dia essa guerra e que já declararam que essa derrota já foi até reconhecida no Ocidente, sabe assim, já é um fato consumado, digamos. Mas eu diria que assim, o Ocidente vai lutar até o último ucraniano, sabe? Eu pessoalmente acho que o Zelensky cometeu um crime terrível contra a Ucrânia. Vocês sabem, né, que havia um acordo assinado já, tinha um ano de guerra, sim, e sabe, aí o Boris Johnson foi lá e disse para o Zelensky voltar atrás e que eles iam apoiar a Ucrânia até o último
E, claro, vai enfraquecer os Estados Unidos e vai enfraquecer a OTAN. Agora, não esqueçamos uma coisa que eu acho que eu já disse em outras conversas. Se a gente aceitar a tese, né, que parece estar dada por um grande pensador, né, das relações internacionais, que era um americano polonês, né, o Brzezinski. Ele tem um livro chamado O Grande Tabuleiro de Xadrez, e ele diz, né, nesse livro, anuncia duas coisas muito simples, né? Assim, ele diz, olha, nunca houve uma potência tão poderosa como os Estados Unidos, então nunca houve um império tão poderoso como o nosso, né? O deles. E ele diz, mas também este será o império mais curto da história. Então, nunca houve algum tão grande e nunca vai haver um tão curto, tá? Então, o que os Estados Unidos precisavam fazer, segundo ele, para remediar esta fatalidade? Não permitir que os concorrentes possam atingir o nível de potência que os Estados Unidos um dia tiveram. Então, como é que você faz isso? Você cria problemas para os seus adversários, tá? Então, por exemplo, você pode ler a guerra da Ucrânia como isto, como um problema que os Estados Unidos criaram para a Rússia para abortar a possibilidade da Rússia virar uma grande potência que venha a ameaçar os americanos. E é por isso que muita gente acredita que algo parecido vai acontecer em relação a Taiwan e a China, em que vão criar algum problema, né, para a China também não poder crescer tranquilamente e atingir outros níveis de poder. Uma coisa com relação ao... E se vocês pensarem bem, o modo como o Biden saiu do Afeganistão, realmente assim, eu vou abandonar esse vespeiro aqui na mão dos vizinhos, sabe? Quem? Rússia, Irã, não é imediato, mas também na proximidade a China. Quer dizer, eu vou deixar o Afeganistão e o Talibã para esse pessoal lidar, sabe? Então, faz sentido ainda que a gente possa dizer que talvez a guerra na Ucrânia não tenha dado o resultado que os americanos esperavam, mas também não dá para dizer que não criou problemas para a Rússia. Criou problemas para a Rússia. A Rússia não queria essa guerra. Então, eu acho realmente, como diz o Gabriel, que o que acontece desde o 7 de outubro, né, do ano passado é que não tem hoje como ignorar mais a questão palestina, e eu acho que nós estamos num momento de assim, ou vai ou racha, ou, sabe, tudo ou nada, vida ou morte, né? E eu acho que esse momento de vida e morte pode ser muito maior do que a gente está ousando imaginar agora, né? O CCOB de Niterói, né? Obrigado, também membro. Obrigado, viu, pela primeira mensagem, né, que você manda. Muito obrigado, viu? Palestina Livre, de fato, do Jordão ao Mar, e é o Carlos, né? Obrigado, Carlos. Rude, quais as expectativas em relação ao resultado das eleições e os desdobramentos, né, nas guerras? Olha, assim, muito difícil prever, né, o futuro, mas eu digo, e isso tem a ver com as perguntas, né, que a gente tinha que fazer aqui. Eu, por exemplo, digo o seguinte, contrariamente a muita gente aqui no Brasil e tal, eu sinto realmente que eu não sou americano, não moro nos Estados Unidos,
num voto lá, sabe? Eu não preciso ter uma preferência, como muita gente faz, né? Como se a gente fosse americano e estivesse elegendo o nosso presidente, entendeu? Inclusive, me irrita bastante o comportamento, às vezes, dos jornais e tal, que às vezes acha que precisa dizer para a gente que o brasileiro é o presidente do Brasil, mas que o americano não precisa de apresentação, né? Ele é o presidente, ponto. E também não me sinto, na verdade, muito obrigado com as correntes progressistas, em que eu me incluo de bom grado, que acham que precisa, sabe, se a Kamala custe o que custar, e etc. Sim, eu não, sabe, não me sinto obrigado a isso, mas também não, certamente não torço para o Trump, quer dizer, não tenho nenhuma torcida nem para o Trump, nem para a Kamala Harris. Agora, agora eu respondo então a sério, que é meu feeling, assim, minha sensação é que vai dar Trump, sabe? E eu tenho essa sensação já de antes. Então, por exemplo, quando o Biden resolveu desistir e todo mundo começou com aquele auê da Kamala Harris, de repente todo mundo descobriu como a Kamala Harris era brilhante, inteligente, interessante. Isso lá, né, na imprensa americana, no mainstream, os artistas, né, todo mundo, sabe, se entusiasmou. E aquelas pesquisas que diziam que ela tinha virado e tal, isso realmente nunca me convenceu. Estou falando de feeling, tá? Não há uma. Nunca me convenceu, aquilo me parecia um pouco artificial, e agora parece que a ficha está caindo um pouco, né? E que voltou a se perceber uma superioridade dele. Isso dito, tudo é possível, sabe? Porque lembrem que as eleições americanas são meio complexas, né? Você pode ganhar no número de votos e não ganhar os estados que você precisa ganhar. Tem, sabe, possibilidades assim de muitos jogos, disputas jurídicas, né? E tem gente que acha que, na verdade, se não se reconhecer uma vitória do Trump, os Estados Unidos talvez caminhem para uma guerra civil e tal. Eu não tenho como ler isso, mas o meu feeling é ele ganha. Qual seria, por exemplo, a preferência de outros atores? Por exemplo, se você pensar no chamado eixo da resistência, Irã, talvez o Hezbollah e tal, eles também vão dizer que não têm preferência nenhuma, mas há quem considere que, para eles devem achar mais gerenciável lidar com a Kamala, por exemplo, entendeu? Porque eles consideram que, de todo modo, Kamala ou Biden, quem governa os Estados Unidos é o Estado profundo, são sabe, algumas instituições, alguns bilionários, uma oligarquia, e que a Kamala, como o Biden, é mais facilmente controlável por esse establishment e, portanto, as relações vão ser mais estáveis, tá? E que o Trump ele pode ser mais, ele pode, sabe, balançar mais o barco, pode até, sabe, ser mais, como ele é, né, de lua, ele poderia até talvez dar um final mais rápido para a guerra, mas ele também poderia levar a guerra até suas últimas consequências. E ele tem prometido, né, mundos e fundos para Israel, e, de fato, quando ele foi presidente, ele concedeu muita coisa a Israel. Tem gente que diz que o Netanyahu está prolongando esta guerra na esperança de ver o Trump eleito para poder seguir e mais firme ainda na tentativa de destruir de uma vez a Palestina. Então, minha resposta é, meu feeling, acho que da Trump. Qual seria a preferência?
talvez mais inteligente, talvez a Kamala, no sentido de manter as coisas mais estáveis. Como eu disse, eu hoje acho assim, que não dá mais para dizer, sabe, que a guerra é um projeto israelense que os americanos estão apenas deixando acontecer, sabe? Eu acho que o grande projeto hoje é um projeto americano. Os Estados Unidos, eles não olham para o mundo como uma coisa assim que eles ficam indiferentes, sabe, para o que vai acontecer no Oriente Médio inteiro e tal. Eles têm que ter uma estratégia para aquilo e essa estratégia não pode ser contrariada por um Netanyahu só porque ele, sabe, tem um grande lobby, etc. Então, agora a gente tem que reconhecer, eu acho, que quem está jogando esse jogo são os Estados Unidos e que Israel é um ator dentro dessa grande estratégia. Para quem gosta do Poderoso Chefão, tem aquela cena em que o Don Corleone, né, sai da reunião com todos os chefes e ele diz, né, agora que eu percebi que era o Barzini desde o começo. Quer dizer, não era o Tartaglia, era o Barzini. Aqui não é Israel agora, sabe? Pelo menos são os Estados Unidos, né? Então, é um pouco pensar o que esse establishment quer para os Estados Unidos, e aí talvez seja indiferente se vai ser Kamala ou se vai ser Trump, porque eles vão seguir essa grande estratégia que é a única, né? Kátia Mesquita, muito obrigado. Sim, né, as duas guerras atuais significam a luta dos Estados Unidos e seus vassalos para manter a hegemonia e, claro, contra os principais membros dos BRICS, né? E é interessante que você não ponha o Brasil entre os principais, né? Rússia, China e Irã. Eu acho que, de fato, enquanto sem um temor em termos de equilíbrio de poder, esses são as três maiores preocupações, né, dos Estados Unidos. Mas a Rússia como um todo o BRICS como um todo é uma razão de grande preocupação, porque aí a gente pode um dia conversar sobre isso, né, numa coisa mais específica, em que, né, o BRICS significa um desafio ao poder americano. Então, eu não diria Gabriel, né? Gabriel FC, muito obrigado também por virar membro. Eu não diria que o lobby sionista é tão forte, porque realmente a ideia de lobby nos Estados Unidos, o lobby pró-Israel, é algo que não existe em lugar nenhum do mundo, mas também porque não existe uma população judia comparável no mundo inteiro, sabe assim? Quer dizer, a única população judia que é do tamanho ou maior que a dos Estados Unidos é a de Israel mesmo, sabe assim? E Estados Unidos vem num segundo bem próximo, né? Deve ter uns 5 milhões. Então, é muito difícil você ter o mesmo tipo de alavancagem de poder que você tem nos Estados Unidos e o uso que você tem desse poder para influenciar as decisões de governo, tá? Então, mas eu acho que tem uma presença importante, assim, dessa oligarquia, talvez, né? Sim, sim. A questão da privatização, né, das terras, a má-fé da Ucrânia, na verdade é isso. A Ucrânia vai se endividando, né, fazendo dívida de guerra para poder bancar os armamentos, e aí vem as empresas americanas e vão comprar a Ucrânia e todos os seus recursos naturais, né? A Rosa Alves sempre com a gente, muito obrigado. Então, possíveis respostas agora do Irã e do Líbano aos ataques de Israel. Israel fez um ataque pequeno, fraco, né? Todo mundo percebeu isso, mas o que o Irã diz vai responder de qualquer jeito. Me parece que a única coisa que o Irã aceita que seja posto na mesa é
um cessar-fogo total em troca de uma não resposta do Irã. Quer dizer, a única coisa que faria o Irã abrir mão da resposta seria realmente realizar um cessar-fogo em todas as frentes, tá? Mas nada disso vai acontecer antes da eleição americana. Ninguém vai fechar um acordo desse tipo há 10 dias da eleição, 9 dias da eleição. Porque você não sabe quem vai ser o próximo presidente, você não sabe quem que vai bancar esse acordo, né? Você não sabe se o próximo presidente vai, né, seguir ou não. Então, nada de tão radical vai acontecer antes disso. Os iranianos talvez não respondam até a eleição americana, talvez até para dar essa folga para ver se a Kamala ganha, sabe? Porque quanto menos agora a coisa colocar os americanos contra as cordas, maiores são as chances da Kamala de ganhar. Mas a resposta virá. À frente do Líbano, assim, o Líbano basicamente já respondeu, né, aqueles ataques, né, mas agora o que está tendo no Líbano é uma batalha de campo mesmo, muito forte, muito terrível, em que os Estados Unidos Israel está sofrendo muitas perdas, e aí os próprios israelenses já começam a falar em que não vai dar para continuar nesse ritmo no Líbano, tá? Então a gente tem que acompanhar de perto esses confrontos em terra, sabe, infantaria, tanques, dentro do Líbano, e isso está desgastando muito os israelenses. Então, isso é o que a gente precisa acompanhar ali. O status da resistência em Gaza e na Cisjordânia. A resistência continua viva em Gaza. Gaza é que está totalmente destruída e a questão humanitária está terrível, né? Mas aqui também parece, todos os sinais vêm no sentido de que os palestinos de Gaza já entregaram para Deus. Quer dizer, assim, ou a gente, sabe, vai até o final e tem o direito a alguma vida digna, ou, sabe, vamos morrer assim mesmo. E a resistência, portanto, tem o apoio da população e continua ativa, só que o território de Gaza é muito menos propício, né, para ser defendido do que, por exemplo, o território libanês, que está sendo defendido pelo Hezbollah. Então, o Hezbollah é muito mais forte, por um lado, tem vantagens nessa. E é ali que Israel vai começar a sofrer agora. Mas Israel, para ter uma imagem, digamos, de vitória em Gaza, está tentando agora, do modo mais violento, mais brutal, fazer a limpeza total do norte de Gaza, né? Então, eles estão tentando realmente expulsar toda e qualquer população que esteja no norte de Gaza, para eles poderem dizer que eles limparam o norte de Gaza e que eles têm uma faixa de segurança. Agora, se tiver correta a tese, e que eu ando achando que é forte, de que de todo modo não tem volta atrás, essa guerra que vai até o final, sabe? Então, isso tudo são, sabe, táticas ou estratégias pontuais que não apagam o quadro geral, que nós vamos caminhar nisso daqui até que haja um desenlace final, sabe? Mas é por isso que a gente tem que continuar acompanhando, porque vai saber se é assim ou não. E, finalmente, o papel do TPI. Eu estava lembrando disso ontem e hoje. Aqui só uma coisa, tá? A Corte Internacional de Justiça também fica em Haia, tá? O Tribunal Penal Internacional fica em Haia, na Holanda. Os dois ficam em Haia, na Holanda, portanto. Mas a Corte Internacional de Justiça é aquela que julga países e ela está estudando o caso África do Sul contra Israel. Isso é uma coisa. A outra é o TPI, é o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas e que deveria estar agora
emitindo mandados de prisão contra, pelo menos, o Netanyahu e o Gallant. Por quê? Porque eles iriam emitir mandado de prisão contra o Yahya Sinwar, que morreu, e talvez, acho que contra o Mohammad Daif, que dizem os israelenses que eles já mataram. Então, agora falta só os israelenses, né? Então, precisa mandar prender, mas tudo está acontecendo no TPI para que esse mandado não saia. Inclusive, o juiz responsável por isso pediu licença por razões médicas, etc. Ou seja, a pressão deve estar terrível sobre o tribunal. Todo mundo no tribunal está sob ameaça de sanção americana se sair mandado de prisão contra os israelenses. Então, assim, eu estava lembrando de um artigo que eu escrevi, acho que em 2012, em que eu dizia, olha, pelo jeito, esse tribunal é mais fácil ele deixar de existir do que, de fato, iniciar um julgamento contra israelenses e americanos. Então, vamos ver se a minha aposta estava correta, né? Depois, finalmente, só para terminar com isso, o Rudy, né, costuma dizer que os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, assumiram o papel de UPP do mundo, não para tratar da paz, mas para cuidar de seus interesses. Isso é um fato, Rudy, mas tem uma tese interessante que um dia a gente pode discutir em mais profundidade, que assim, isso é verdade durante todo o pós-Segunda Guerra Mundial, mas tem um momento muito especial que é o pós-anos 90, que é depois da queda da União Soviética. Os Estados Unidos acham que agora sim chegou o seu momento, porque o mundo vai ficar totalmente de acordo com a imagem e a semelhança dos Estados Unidos. Mas isso dura apenas, no máximo, 20 anos. Tá? E aí começa a decadência, e com a decadência dos Estados Unidos começa a decadência do sistema inteiro. Então, quando a gente diz que talvez venha algo novo aí, não é só alguém que virá substituir os Estados Unidos, mas talvez um repensar de todo o sistema, de todas as instituições, né? Soberano, muito obrigado, sempre fidelíssimo, né? Uma cabeça de ponte ou um porta-aviões seco, isso aí. Leila Salim, né? Tudo bem, Leila? Como é que você está? Sobre as perspectivas no Líbano, a imprensa ocidental tem repercutido uma predisposição do Hezbollah separada de Gaza, né? Que eles estariam aceitando uma negociação separada de Gaza. Eu acho que não, viu, Leila? Sim, mas, sim, eu também ouvi algo nesse sentido, né? Porque só para lembrar aqui para todo mundo e para dar um contexto, a frente libanesa foi aberta pelo Hezbollah para apoiar Gaza. Então, eles sempre disseram que tudo que eles estavam fazendo durante esse ano e um mês é sempre em nome desse apoio à frente de Gaza. Hoje, as pessoas consideram que talvez o Hezbollah considerasse quebrar esta promessa, entre aspas, né? E aceitar, por conta do grande sofrimento que está sendo imposto aos libaneses, que o Hezbollah aceitasse um cessar-fogo que dissesse respeito somente a ele e não a Gaza. Sim, eu até entendo que essa ideia esteja aí no ar, porque de fato está tendo muita destruição, o Hezbollah sentiu bastante, né, algumas perdas, mas eu estranharia que isso acontecesse agora, porque agora é o momento em que o Hezbollah chegou, digamos, aonde ele queria, que trazer Israel para o combate terrestre, e agora ele está mostrando a sua força ali. Então, tudo indica que não é o momento, o Hezbollah não está frágil para aceitar algo assim.
mas só se isso acontecer é que a gente... e aí a discussão, né, sobre um possível cessar-fogo no Líbano está sendo feita em torno de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é a Resolução 1701, que foi a resolução que deu fim à guerra de 2006. E esta resolução tem vários aspectos, né? Que algumas obrigações para o Líbano e para o Hezbollah e algumas obrigações para Israel. Só que, claro, os libaneses dizem que Israel nunca cumpriu nada, né, do que estava na 1701, mas há uma exigência por parte dos americanos de que o Líbano implementasse agora, com algumas condições a mais, digamos, entre aspas, fielmente a 1701, sem que Israel tivesse que cumprir a sua parte. Tá? Mas aqui também, isso é a conversa que os americanos estão oferecendo para o Líbano, mas também ninguém mais está escutando com atenção até o final desse governo nos Estados Unidos. Até você saber quem é o novo presidente, ninguém vai confiar num acerto com os Estados Unidos quando você não sabe quem que vem aí, quando há uma grande probabilidade de vir o Trump, né? Considerando que o Líbano, o Hezbollah não está desesperado, eu acho que isso é tudo, sabe, mais para alimentar a imprensa do que uma conversa real. Eu acho que o Hezbollah começa a pensar agora que um quadro parecido com o de 2006 vai se desenhando, em que até os últimos poucos dias da guerra de 2006, que durou 33 dias, Israel estava com seus pedidos lá em cima, né? Aí, quando tentaram entrar por terra e começaram a ver os seus tanques sendo destruídos e tal, aí Israel voltou atrás e os termos do 1701 são termos que eram muito mais favoráveis ao Hezbollah do que a qualquer coisa que tivesse sido oferecida antes. Então, hoje, em alguma medida, nós podemos estar vendo a repetição do quadro, em que o pessoal está colocando os pedidos lá em cima, né, para o Hezbollah, e o Hezbollah está dizendo, olha, a gente conversa quando ficar mais claro aqui o cenário em terra. Tá? Claro, sim, vamos ver, porque numa guerra alguém pode, de repente, sofrer alguma perda maior, alguma coisa mais extraordinária pode acontecer de um lado ou de outro, né? Mas eu continuo achando que a posição da resistência está muito firme, né? E não se esqueçam, assim, mesmo que hoje Israel aceitasse um cessar-fogo, em que a força do Hezbollah se mantivesse inteira, ainda que você dissesse, vamos cumprir o 1701 nos termos que Israel quer dizer que é basicamente que não haja o Hezbollah, que o Hezbollah não tem uma presença ao sul do rio Litani, mas hoje, com os mísseis que o Hezbollah tem e tal, ele manda de qualquer lugar. Se ele mantiver o seu arsenal intacto e se ele tiver as suas tropas para fazer a luta, sabe, no terreno intacta ou quase intacta, esse é um resultado que para Israel não serve, sabe, ao longo prazo, né? Então, não sei, assim, eu não acho que está tão perto do Hezbollah aceitar as condições que Israel quer impor, através dos Estados Unidos, né? Então, mas a gente vai acompanhando. Claro que daqui a poucos dias talvez haja uma resposta iraniana, né? Talvez a gente saiba quem ganhou as eleições nos Estados Unidos, mas todos os dias alguma coisa importante está acontecendo no sul do Líbano, tá? Então, só para a gente despedir, o Gabriel lembrou que o Barghouti, né? Marwan Barghouti, que é um dos grandes líderes do Fatah, que é o grupo que lidera o ALP e que, em princípio, né, está à frente da autoridade palestina,
mas que está preso há muitos anos, né, nas prisões israelenses, porque ele seria um líder carismático que poderia, sabe, reconstruir, né, a OLP e tal. Ele foi agora, revelou-se ontem, né, que ele foi com outros prisioneiros espancado violentamente, né, na prisão e deixado sem cuidados médicos, acho que por um mês, né? Então, isso de fato, assim, dizem, né, que quem é Fatah no sentido de braço armado, como se costuma dizer, né, do Fatah está lutando em Gaza e está lutando na Cisjordânia, na medida em que há alguma resistência na Cisjordânia ativa, né? Eles estão lá, mas está realmente tendo uma pressão muito forte sobre a Cisjordânia por parte de Israel. E o Gabriel, o TPI é um juiz de primeira instância. Na verdade, tem o juiz de primeira instância que emitiria o mandato de prisão e depois teria o tribunal, né, que ia julgar. Mas, assim, nem Israel nem Estados Unidos fazem parte, mas por enquanto, a pressão política, que não é só dos Estados Unidos, hein? Tem os europeus também, que fazem parte do tribunal e que estão dando provas de que, olha, isso aqui a gente queria para os nossos inimigos, não para os nossos amigos. Eu deixei passar aqui o Délio, né, que fez uma contribuição. Muito obrigado, Délio. Minha pergunta justamente contava com a inação do TPI, da Corte, né? Nação iniciada pela África do Sul. Então, você está falando, né, da última experiência de uma ação civil por reparação de danos e tal. Acho que essa experiência tem, mas até tem algo no meio do caminho antes, que é a possibilidade a possibilidade de você ir atrás dos países que têm o que a gente chama de jurisdição universal, jurisdição penal universal. Ou seja, países em que você pode ir lá e dizer, olha, em Israel aconteceram tais crimes, o Netanyahu é responsável, o Gallant é responsável, fulano, o soldado que cometeu tal crime e tal, é responsável. E esse país, ainda que ele não tenha nenhuma relação com o caso, que ele aceite julgar o caso por conta dessa ideia de jurisdição universal. Então, as pessoas devem ficar espertas, né, no futuro para começar a caçar esses lugares, esses países onde é possível iniciar esse tipo de ação para colocar pressão sobre, por exemplo, o Netanyahu, um militar israelense, para que ele não possa mais ou viajar para aquele lugar ou para que ele seja preso se ele estiver naquele lugar e possa ali ser julgado. O caso da Corte Internacional de Justiça, no caso da África do Sul, eu ainda não dispensaria, eu acho que é bem provável que ela venha a condenar Israel, mas isso vai levar alguns anos, né? Então, ela não é eficiente, né, para parar a guerra nesse momento, mas ela pode vir, e eu acho que deveria vir a condenar Israel, e isso vai ser um grande passo se a gente chegar lá. Mas vai demorar, tá? Então, eu não jogaria nada disso fora, só que a gente tem que ser realista nesse sentido. Se tiver um mandado de prisão contra o Netanyahu, claro, temos que festejar e esperar que ele seja cumprido. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. Tem direito com recortes, né? Muito obrigado mesmo. Sim, tem uma pergunta sobre indicação de livros, né? Sobre as resistências. Eu vou colocar a lista dos que eu tenho aqui, tá? Sobre Hezbollah, sobre outros. Vou colocar na descrição, depois eu coloco uma bibliografia mais completa. Eu preciso encontrar algo apropriado sobre o Hamas, né, ou outros, mas na medida em que eu encontrar, eu vou colocar. Essa live aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês, ela é exclusiva para vocês,
Então, a princípio, a gente não liberaria para o público como uma estreia, digamos, no canal, a não ser que vocês queiram ser generosos com o resto do público aí, com a autorização de vocês, ou eu posso liberar, depois vocês podem colocar isso nos comentários de vocês. E aí, se eu achar que ninguém tinha problemas com essa liberação, a gente libera para o canal, mas senão ele fica restrito apenas para vocês que são os membros, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por tudo e até a próxima. A próxima deve ser uma live aberta ou então um vídeo que eu vou pré-gravar e depois soltar. Mas eu conto com a contínua participação de vocês aí para trazerem ideias, novos temas, perguntas e para continuarem apoiando. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez a generosidade e o voto de confiança de todos vocês. Um forte abraço a todos e boa noite. Boa noite, boa noite.